O espírito de Yahushua maravilhoso, cada dia que passa eu fico mais apaixonado por ele, porque sei que somente ele que nos traz as revelações profundas da palavra do Eterno. Durante 49 anos eu venho sendo preparado para esta obra dos últimos dias. Disciplinas, percalços, castigos, situações em que me vi envolvido no mundo, pecado e tudo mais. Talvez pelo que eu já tenha passado, agora ficou mais fácil entender o que eu vou lhe ensinar através desta mensagem que nós podemos intitular Segredos para se tornar invencível em Yahushua. Existem até outras gravações dentro deste mesmo raciocínio, mas hoje voltamos com mais vontade de aprender sobre este tema. Talvez o que eu tenha passado na minha vida seja mais fácil para mim, para eu entender que sem o espírito de Yahushua sou nada mesmo. Agora, aqueles que ainda são metidos a besta, acham que pode, que ainda confiam em si mesmos, talvez tenham que passar ainda por sérias disciplinas na vida para poderem aprender. Nunca serão totalmente felizes aqueles que confiam em si mesmos. Nunca. Você pode ser crente, conhecedor das Escrituras, pode ser pastor, pode ser tudo o que você quiser. Enquanto você estiver olhando para você mesmo, seus recursos, para tentar vencer as dificuldades da vida, vai fracassar. Pode até, em alguns casos, atravessar a vida inteira e não aprender também. O que é triste, né? Mas felizmente acontece. Filipenses 4,13. Você já conhece esse versículo. Capítulo 4, versículo 13. Mas que na realidade, muitos ainda não aprenderam o seu real significado. Vamos ver o que está escrito, comodamente aqui assentado. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem falou isso? O Espírito da Verdade, através do emissário Shaul, inclusive quando estava preso, está vendo? Por amor à pregação, à palavra, 4 cartas ele escreveu quando estava preso: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu atravessava determinada rua aqui em Belo Horizonte, eu até contei esse fato, eu vi um senhor andando com dificuldade, demonstrando assim estar fisicamente bem debilitado. E o Espírito de Yahushua mandou que eu me dirigisse a ele, falando esse capítulo e versículo de Filipenses 4,13. Eu parei o cidadão, sem conhecê-lo, até de uma certa idade, e disse para ele o seguinte: olha, nas Escrituras Sagradas está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Não é em você mesmo, não. É naquele que nos fortalece. Outro dia, aqui também dentro de um shopping, perto da minha casa, vi um outro cidadão muito gordo, andando com dificuldade, e um semblante assim de meio abatido, sem conhecer nada. E às vezes para as pessoas no meio da rua,
E é óbvio que a gente tem que saber, né, se introduzir, né? Às vezes eu chego, supermercado, em qualquer lugar, aí eu vou falar uma palavra para essa pessoa aqui, aí às vezes tem duas, três, tal. Tem uma mensagem do Eterno pro seu coração e tal. A pessoa para e começa a ouvir. Não importa o lugar, onde ele mandar eu pregar, eu estou pregando. Aí esse cidadão no shopping outro dia também, eu parei e disse para ele, tudo posso? E ele completou o versículo, sinal que já conhece a passagem das Escrituras Sagradas, naquele que me fortalece. Então, quem nos fortalece? Obviamente é o Todo-Poderoso, Yahu, através do seu Espírito, pelo nosso Salvador amado Yahushua, não é mesmo? Tudo posso naquele que me fortalece. Você já aprendeu isso realmente? De coração? Ou ainda tem aquela mania de achar que pode alguma coisa? Existem até livros aí que ensinam as pessoas a ter pensamento positivo. Vai com aquele pensamento positivo que você consegue. Continue firme. Sabe onde vai terminar? Dentro do abismo do inferno. Porque pensamento positivo não leva aos páramos celestiais. Não leva à vida eterna, não. Pensamento positivo é, entre aspas, ser positivo, entre aspas, é o recurso que o próprio homem inventa para tentar sobrepor, vencer determinadas situações na vida. Eu já vi pessoas colocarem atrás da porta do guarda-roupa algumas frases, é começar o dia, ter que ler aquela frase, mentaliza bem aquela frase. É lamentável, mas tudo isso funciona como um comprimido, um paliativo, mas não cura, não resolve totalmente o problema, não cura a doença da pessoa que é de dentro para fora. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Nosso Salvador amado nos deu toda a capacidade de nos tornarmos invencíveis. Isso mesmo, invencíveis. Quando nós realmente nos recursamos dele. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração de Yahu-Ulim. Está escrito? Às vezes nós somos maldito o homem que confia no outro lá fora, não. Se nós confiarmos em nós mesmos também, somos malditos. Na mesma proporção. Na mesma proporção. Então eu tudo posso naquele que me fortalece. Quais os seus sonhos, seus objetivos que você deseja que se tornem realidade? São aceitáveis aos olhos do Altíssimo? Então você pode se recursar da força que Yahu-Ulim supre. O salmista no Salmo 18 tem uma lição que nos acompanha nesse raciocínio. Ele disse assim, obviamente, né, volto a dizer, pelo Espírito da verdade, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Está escrito, vamos ver se é verdade, está escrito aqui, Salmo 18, eu não tenho dúvida, né? Salmo 18, versículo 34 até merece uma reflexão também. Adestra as minhas mãos para o combate, os meus braços quebram um arco de bronze. Alarga sobre meus passos o caminho, de modo que os meus artelhos não vacilam. Agora vamos procurar o versículo que eu falei. Versículo, capítulo 18,
Persegui os meus inimigos e os alcancei, atravessei, tu me armaste. Aqui também serve 39. Tu me armaste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Vamos agora ao versículo 17. Livrou-me de forte inimigo, dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas Yahuwah foi o quê? O meu amparo. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas Yahuwah foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Salmo 46 também, Telerim 46, vamos ver o que fala. Yahuwah é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Vamos agora procurar um outro texto que trata do mesmo assunto. Yahuwah, capítulo 3, versículo 27. Eu gosto muito desta passagem das Escrituras. Quando Yahuwah, João Batista, João Batista disse para mim, para você e para todos nós, usado pelo Espírito da Verdade: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Aqui nesta versão está escrito: Yahuwah respondeu: o homem só pode receber o que lhe for dado do céu. Vamos agora a Tiago. Tiago. Tiago 1,17. Ainda sobre Yahuwah, João, está fazendo os comentários aí outro dia sobre a letra J, inexistente no hebraico, latim e grego. Alguns teimam ainda que pelo período medieval, posteriori vieram a fazer a adaptação do I para o J, se contradizendo, não é? Então, quando a gente fala Yahuwah, João, porque o J é inexistente, o J não existe, então não adianta querer inventar uma coisa que não existe. A partir do século XV é que se tornou praticável. Então vamos lá agora em Tiago, Yahuwah, parece que é versículo 17, vamos ver se é mesmo? Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Toda boa dádiva vem de Yahuwah. 1 Coríntios 4, 7, vamos ver o que fala também, dentro do mesmo assunto, de receber para ter, não nos recursarmos de nós mesmos. Se você aprender isso, você vai se tornar um homem invencível. Caso contrário, vai apanhar até aprender. Pois quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? Se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? Já estás fartos, já estás ricos, sem nós reinais. Oxalá reinasses para que também nós reinemos convosco. O emissário Shaul, exortando aquela turma lá de Corinto. Achavam que eram os bons, que estavam suficientes. Ninguém, pessoa alguma na face da terra, é autossuficiente. Todos nós precisamos. Quando o nosso Salvador amado diz:
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você sabe o significado real dessa expressão? Aquele que reconhece as suas dependências do Altíssimo. Não é um indivíduo esbolé ou mendigo. Ser pobre não é passaporte para os céus. Não é mesmo? Tudo posso, portanto, naquele que me fortalece. Quem não tem experiência, quando enfrenta alguma dificuldade na vida, qualquer tamanho, pequeno, médio ou grande, gigante, se assusta e tenta. Muitos tentaram resolver os problemas com as suas próprias forças e se deram mal. Porque não tinham aprendido ainda, como eu aprendi, que sem Yahushua sou nada mesmo. Não é de boca não, de gogó não. Experiência mesmo, tenho certeza absoluta. Então para mim ficou mais fácil. Talvez para você ou para outros ainda tenha que apanhar muito até aprender, né? Não sei. Tomara que não. Como dizia um professor, colégio interno onde eu estudei, 2 maneiras de aprender, por revelação e experiência. Aí você escolhe, é mesmo, né? E o Hanan também, capítulo 15, chamam de Evangelho, né? Evangelho lá do grego. Capítulo 15, vamos ver o que fala? Yahushua diz que ele é a videira verdadeira. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir frutos se não permanecerdes em mim. Isso mesmo. Tem um outro versículo que diz que sem mim nada podeis fazer. É isso que ele falou? Vamos achar aqui no mesmo capítulo 15. Sou videira, vós ninguém permanecerá lançado fora, se permanecerdes em mim. Pedireis o que quiserdes. Todo ramo que já depois vós já estáis limpos pela palavra. Sem mim nada podeis fazer. Versículo 5, né? Estou vendo aqui as correlações aqui do assunto. Inclusive versículo 5, parte B. Essa preposição aqui, em, né? Como os dedos das mãos. Se você estiver em, se permanecer em, somente nele é que nós conseguimos ser invencíveis. Invencíveis pelo seu sangue, pela sua vitória, conforme Apocalipse 12. É isso mesmo? Apocalipse 12, 11. Essa mensagem vai deixar o bicho envergonhado, vai ser um nocaute no focinho de Satanás. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Testemunho de Yahushua é infalível, garantia. Tudo posso naquele que me fortalece. Diz que Sansão era tão forte, com a força que o Espírito de Yahushua supria para ele, que quando ele se sentia fraco, sabe o que ele fazia? Pegava-se a si mesmo e autotransportava-se.
vamos entrar aqui nas experiências ruins de Sansão, mas vamos tomar o exemplo quando ele estava cheio do Espírito. Então, para sermos invencíveis, precisamos estar cheios do Espírito da verdade. Lá em Vrite também, capítulo 11, veja como é que os nossos irmãos se tornavam invencíveis. Como que eles conseguiam vencer as dificuldades. Eles estavam fraquinhos, passando por provações, e olha que aquela época, os irmãos lá da Orrolia, a Primitiva, lá na brincadeira, muitos pagavam com a própria vida, não é mesmo? Decapitados, torturados. Nero lançava as feras, tacava fogo, um bicho ficava dando gargalhadas. Agora está gritando no inferno, tal de Nero. No capítulo 11, vamos ver o que fala aqui? 11:34. Apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Da fraqueza tiraram forças. Está até no plural aqui, está vendo? Tiraram exemplos da fraqueza. Você tira exemplo da fraqueza? Quando você está atravessando algum momento difícil na vida, algo aparentemente difícil, quase impossível de se vencer, você tira algum exemplo daquilo ou fica com a cara de derrotado? O sábio, verdadeiro filho do Altíssimo, ele tira lição das coisas que lhe acontecem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Yahuwah e são chamados segundo o seu propósito, não é isso? Tende por motivo de alegria passadas por várias provações. Não é tende motivo de tristeza, desânimo, cara de quem não aguenta mais. Use essas experiências que você estiver passando, se vier passar, não estou dizendo que seja necessário passar por tribulações. Tem muita gente que interpreta aquele versículo das Escrituras: no mundo teremos aflições, como que se tivesse que viver aflito. Não é nada disso, tudo errado. Tudo errado. O que na realidade o nosso Salvador amado quis ensinar é o seguinte: no mundo você está sujeito a aflições, mas se vier, tem de bom ânimo. Tenha bom ânimo. Ele já venceu. Tenha bom ânimo. Não é mesmo? Não é todo dia que chove granizo, não, tempestade. O crente tem que viver uma vida de paz, de tranquilidade. Não é mesmo? Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade. Longanimidade, uma longa bondade que se estende através da nossa vida, alcança o nosso lar, nosso próximo. Tranquilidade, sossego. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Yahuwah, me fazes habitar em segurança. Não é isso? Salmo 4, versículo 8. Agora, se você confia em você mesmo, se vira. Aí a coisa vai complicar para o seu lado. Se você acha que é o bom, a nossa força não é capaz de vencer o mal. Uma das armadilhas de Satanás é justamente provocar as pessoas, principalmente no trânsito, não é muito comum, chamado também espírito de emulação. Inclusive está no Código de Trânsito, você já viu isso? Espírito de emulação. Na realidade, eles não colocaram ali, mas deveria ser demônio de emulação. É de competição, o cara quer competir quem é mais, tá? E não aceita que o outro lhe ofende, é uma série de coisas. Isso aí é muito variado, né? Demônio de emulação, de competição.
Então Satanás joga essas coisas justamente para que você entre na dele. Você entra na dele. Outro dia o cara passou de maneira arbitrária na minha frente de carro, eu dirigindo, e fez gesto obsceno e tudo mais. Agora eu vou parar, eu vou brigar com o cara, discutir com o cara. Medo eu não tenho de nada mesmo, só temo ao Altíssimo, mas para mim não existe. Não é? Essa história de medo para mim não existe. E nada na terra, não tenho medo de nada, só temo ao Altíssimo. Agora, a força que ele supre. Então o cidadão fez gesto obsceno. Outro dia, passando uma determinada rua aqui, a rotatória, entrei na rotatória, o motoqueiro veio de lá, achou que a mão era dele e atravessou na minha frente. Voltou, você acredita que o cara voltou de moto, levantou os pés, a pata, né? Levantou as patas e deu um pontapé no meu retrovisor. Aí o que você faria uma hora dessa? Se você não depende do Altíssimo, mas vai confiar na sua própria força. Você para numa determinada situação de carro, aí bloqueia uma rua. Uma vez eu fui num bairro aqui, convidado um determinado pastor a uma congregação. Aí no meio do caminho, fecharam a rua. Fecharam a rua, botaram o carro atravessado, que os caras tudo com cara de bravo, né? Eu simplesmente parei dentro do carro, fiquei esperando, orando, esperando. As mulheres lá no portão, olhando para ver o que ia acontecer, dessas pessoas com cara que tomara que aconteça alguma coisa. Eu fiquei ali esperando. De repente apareceu, não, libera isso aí, libera isso aí, libera isso aí. Já estou indo. Então eu vou confiar na minha própria força, vou fazer besteira. Ladrão entrou aqui em casa uma vez. Aí eu estava lendo as escrituras, bem grandes que eu tenho. Ele subiu o primeiro, segundo, terceiro andar. Ainda era meio construção, meio provisória. Nós já estávamos morando aqui, mas caráter provisório. Aí ele subiu, quando chegou no terceiro andar, deparou comigo com a Bíblia aberta e ficou todo desconcertado. E começou a pedir desculpa sem parar. Desculpe ter pulado seu portão, desculpe ter pulado seu portão, só falava isso. Eu falei, peraí que eu vou abrir o portão para você sair. Eu falei, precisa não. Porque voltava por onde tinha vindo mesmo, pulou o portão, subiu o portão provisório que nós tínhamos aqui. Então não existe condições de você vencer com a sua própria força. Fisicamente eu tive vontade de fazer assim, de tomar alguma atitude contra o indivíduo. Mas o espírito de Yahushua falou comigo, olha, e eu estava meditando justamente em Gálatas, andai pelo Espírito. Eu já acordei durante a noite com a minha esposa me chamando, batendo assim, né, educadamente, acorda, acorda, o que é? Você está falando alto, está gritando aí. No sonho, eu estava enfrentando Satanás, mas eu estava no sonho tentando enfrentá-lo com a minha própria força e estava perdendo. Aí eu entrava naquele espelho que eu sentia que eu não ia conseguir vencer. Aí ela me acordava e eu falava, agora eu vou te mostrar. Então a gente tem que estar preparado, né? Aí você fala, mas aconteceu isso no sonho e tal, você não podia ter orado antes de dormir? Realmente, se eu tivesse talvez orado mais, não sei, né? Pode ser, tudo bem. Estou dizendo que deve acontecer com você, com todo mundo. Estou apenas falando que é possível vencer sem recursarmos da nossa própria força. Por quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Amém.